gente, boa tarde. Vou colocar um louvor aqui hoje da minha amiga, cantora Denise Neri. Vamos lá, gente, vamos entrando, compartilhando. Enquanto isso a gente vai ouvindo aqui, ó. Como Paulo e Silas na prisão cantou, Deus honrará a minha fé e o meu amor. Em meio à provação eu sei não estou só, eu tomo por exemplo a vida de Jó. Assim como Davi, tu és o meu pastor, nada abalará o pé da Raquel já entrou, vamos lá, gente. Quem mais tá aí? Vai dando um oizinho pra gente. Então vocês vão ouvindo aqui, ó. Quem mais tá aí com a gente? Vamos esperar o pessoal entrar. Quem tiver online, dá um oizinho aí pra gente saber quem que tá aí, gente. Dá um oizinho pra gente saber. A paz, Josi, tudo bem? Em quanto tempo, né? Compartilha também, Josi, ajuda a gente a divulgar. Vai ser um bate-papo bem legal para quem esteve aqui com a gente semana passada. A gente esteve conversando com a Raquel. E o pessoal gostou tanto, gente, que a gente tá de volta hoje pra gente concluir o que a gente começou semana passada, que a gente não conseguiu, não deu tempo de terminar, né? Então vamos estar conversando hoje com a Raquel. E hoje nós vamos estar falando como desenvolver esse hábito da leitura. Então vamos entrar, esperar o pessoal entrar, ver quem está entrando aqui e a gente já dá início. Enquanto vocês vão ouvindo a minha amiga Denise Neri, cantora Denise Neri, ó. Profetizarei, eu não me calarei, Deus manda dizer, então isso eu direi. Toda potestade que te oprime vai sumir, ao som do meu louvor o cativeiro vai cair. A unção do meu louvor vai provocar milagres. Vamos ver quem que tá entrando aqui. Gente, quem estiver entrando, dá um oizinho aqui pra gente saber, pra interagir com a gente. Como eu falei, hoje o nosso bate-papo vai estar bem legal. Hoje a gente vai dar umas dicas de como que a gente começa a tornar a leitura um hábito. Então, às vezes, você que tem vontade de ler e às vezes pensa, como que eu vou ler um livro? Eu não tenho tempo, não tenho paciência. Hoje a gente vai dar várias dicas aqui que a gente vai estar falando sobre esse assunto, né? E a Raquel tá chegando aqui, vou ver se a Raquel já tá aqui pra gente chamar ela. Vamos ver, pra gente começar o nosso bate-papo. Gente, vai compartilhando, viu? Pode compartilhar. Eu creio que vai ser muito produtiva a nossa conversa e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, tô chamando a Raquel. Tá? Deixa eu abaixar aqui o volume do rádio. Vamos lá, Raquel. Eu tô conseguindo. Boa tarde, eu no minha carro amiga. de novo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Tudo, graças a vocês Deus. aí? Eu já vi que tem algumas pessoas aqui, né? Eu já tô vendo o chat. Já? Ah, conseguiu. Eu já consegui. Ai, que bom. Ah, então tá bom. Então, eu tava falando pro pessoal aqui, né, que tá entrando e compartilhando, né? E a gente vai continuar o nosso assunto da semana passada, porque é muita coisa, gente. A gente não dá conta de conversar tudo. Então, a gente montou duas lives pra gente justamente dar continuidade àquilo que não conseguimos, né? Então, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos. Deixa eu agradecer, né, o pessoal que
que assim, tem me adicionado no Instagram ou no Facebook. E eu queria agradecer mesmo, gente, o carinho de vocês, porque vocês me fizeram, né, voltar com o canal. A Laís sabe que eu estava com esses planos, né? A gente estava com esses planos juntos, mas eu não achava que ia ser desse jeito. Então, que seja tudo para honra e glória de Deus. Amém, amém. Então, eu queria agradecer em especial também a nossa amiga Regina, né? Que a Rê, um Regina, a minha beijo. incentivadora aqui das nossas tardes de Ah, sábado, e ela sempre é. está nos acompanhando. E gostaria de mandar um beijo para ela. Não sei, não está aparecendo aqui para mim se ela está online, mas se ela estiver online, Regina, um beijo para você. Obrigada pelo seu carinho. E é um carinho tão grande, gente, que ela me trouxe um livro essa semana que eu falei para ela que eu gostaria muito de ler. E ela falou: "Não, eu vou levar para você de presente." E veio me trazer esse livro. Então, assim, obrigada pelo carinho, Regina. Deus te abençoe, né? E um beijo para todo mundo que tem acompanhado a gente, que tem dado sugestões, né, de conteúdo para a gente. E a gente fica feliz de saber que a gente também está contribuindo para a vida de outras meninas, né? Outras pessoas que estão É, aqui, principalmente as meninas, né? Que a gente tem mais afinidade assim de estar conversando e são as que mais interagem com a gente. Então isso que é bem bacana, né? A gente receber esse feedback do pessoal, né? De que está dando nossa, resultado da gente, o que a gente está compartilhando. Mas muito bom. então, Raquel, entrando dentro do assunto que a gente não concluiu na semana passada, nós falamos sobre a questão de tornar a leitura um hábito. E eu gostaria de saber de você, como que a gente faz para a gente criar um hábito para a gente começar a ler? Tipo, eu não sei ler, pegar um livro e ler ele inteiro, concluir. Não consigo, às vezes, nem chegar na metade. Como que eu posso me disciplinar, vamos dizer assim, para que eu possa criar esse hábito de começar a ler, de começar a se interessar pela leitura? Então, é assim, ninguém, não adianta, né? Todo mundo quer ler forçado, então não adianta. Mas se você seguir algumas regras, você consegue ler. O que que acontece? Primeiro lugar, esquece o número de páginas, né? Esse é o principal, assim. Você tem que escolher o livro que você gosta. Eu já tinha falado isso na live passada. Então, escolher o livro que você quer ler muito, esquece se ele tem 200, 150, não interessa. Interessa que foca que o assunto é o assunto que você quer aprender. E assim, a dica mais valiosa que eu dou assim é o seguinte: ande sempre com o livro na mão. Ah, Raquel, mas poxa, não dá para andar porque é um livro físico, onde eu vou não tem como abrir um livro, é complicado porque estraga, amassa, essas coisas todas. Então, assim, eu sei que não é do brasileiro ler em PDF, ler livros digitais, mas isso, gente, ajuda demais. Eu amo livro físico, sabe? Pegar a página, marcar, eu amo fazer isso. Mas para quem está começando, para você não ficar carregando o livro, aquele peso, dependendo, você vai para algum lugar que você não pode levar livro. Então, o que que eu indico? Tenha sempre, todo celular hoje em dia lê PDF, né? Ele já vem com o PDF lá instalado. Pede para alguém, se a pessoa tem aquele título e tal, e ande com ele no celular. Né? Eu não vou falar para assim, andar com Kindle, porque não é todo mundo que tem um Kindle, né? O Kindle é um aparelho, eu ia trazer aqui, acabei esquecendo. Mas é um negocinho que parece um livrinho assim digital que você lê, tipo, você carrega 1000 livros nele, assim, para cima e para baixo, e você lê o que você quer, a hora que você quer. Então a primeira dica é: ande sempre com o livro, seja ele físico, se você quiser, ou no celular, entendeu? Posso juntar com a segunda dica já? Claro, pode sim, Porque aí eu já estou no fio da meada que já falo tudo, com assim. certeza. E assim, por que andar com esse livro a postos, à mão? Porque assim, gente, eu pelo menos, todo mundo fala assim, nossa, você lê pra caramba, você lê muito. Na verdade, eu não leio muito. Na verdade, não travou. Ah, a Regina entrou, olha lá, a Regina tá aí. Você pega o seu tempo ocioso para ler, né? Enquanto está todo mundo lá mexendo no celular, navegando no Facebook, você está lendo. E o que seria esse tempo ocioso?
Esse tempo ocioso é o tempo que você fica na fila do banco, é o tempo que você está esperando numa consulta médica. Ai, poxa, meu filho tem a educação física, eu vou ficar 1 hora parada. Puxa vida, que legal, né? Você tem um livro para ler, entendeu? Esse tempo que a gente perde muito e usa muito para a internet, né, para as redes sociais, a gente pode estar lendo. Então, assim, não é que eu leio muito, é que eu uso o meu tempo para ler, né? Então, assim, essa é a dica, para mim, a dica de ouro, assim. É isso. E é verdade mesmo, porque assim, às vezes eu tenho esse hábito também de sempre levar um livro na bolsa. E às vezes não cabe, como você falou, a questão do livro digital, né? Eu, assim, eu tenho CD e livro, para mim, eu prefiro físico. Mas a gente tem que se Uhum, atualizar, porque a gente está é. vivendo uma evolução nessa questão, né, da Uhum, música, né, até mesmo da leitura digital. Então, às vezes, o que que acontece? Na bolsa, principalmente a gente que tem criança, a gente já leva uma bolsa enorme. E às vezes não dá uhum, tempo, né? E não, você acaba esquecendo na correria, de pegar um livro e deixar na bolsa. Mas o que que acontece? Essa questão do livro digital, existem vários aplicativos também, que é bacana, né? Da gente estar sim. baixando. Inclusive, eu tenho alguns aqui no Uhum, celular que eu uso. E é bem bacana mesmo, porque vamos supor, a gente, às vezes, como você falou, tá esperando, igual aconteceu. Eu tive que sair semana passada, estava no consultório aguardando a consulta, e nesse tempinho esse intervalo que tinha, eu já peguei o celular, fiquei dando uma lida ali, né? Então, isso que é legal, a gente poder juntar o útil com o agradável, porque o celular é uma coisa que a gente não solta e não larga o dia inteiro. Então, a uhum. gente pode juntar a questão desse tempo que você falou, né? Que às vezes a gente tem e não sabe aproveitar, vamos dizer assim, porque a gente fica ali desgastado. Pelo menos quando a gente está com o livro, a gente distrai, né? E é outro É, mundo que a gente acaba entrando ali, sai até desestressa, né? Porque se a gente e o fica ali só pensando, tempo, e o tempo passa rápido, né? Você tem que esperar 1 hora, verdade. quando você vê, já foi. Sim, verdade. Então, isso que é o bacana também, a gente poder ter acesso ao celular, né? Igual você falou do PDF. Até mesmo a gente tem vários, né? Como eu falei, aplicativos que a gente pode estar baixando e estar lendo online, ou mesmo se a gente tiver disponibilidade do PDF, como você falou do Kindle também, que é super prático também. Isso é bem Uhum. bacana, né? Oh. Então, eu acho assim, quem não lê é porque realmente não, assim, ela não foca, né? Se a pessoa focar e fizer umas mudancinhas, assim, pequenininhas no dia a dia, você consegue ler mais, com certeza. Verdade. Na semana passada, Raquel, a gente chegou a comentar a questão da leitura no Brasil mesmo, né? Se a gente acha que é dentro do contexto cultural, se é questão mesmo da educação, da nossa, né, da nossa Uhum. sociedade mesmo, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm esse hábito de ler. A gente às vezes vai falar com uma pessoa, ela começa assim: ah, eu não gosto de ler, ah, eu não tenho tempo Uhum. para ler, É. ah, é muito, o assunto eu não entendo. Você tem alguma dica para esses tipos de pessoas que querem, assim, começar a ler, porém elas se enquadram dentro desse contexto de que não tem tempo, de que eu me Não canso gosta? demais, porque isso é uma coisa muito frequente, de tipo assim, a pessoa fala assim, ah, eu começo a ler e me dá sono. Né? Existe Uhum. alguma dica que você dá para esse pessoal, né? Porque muita gente às vezes pergunta para mim, fala assim, ah, como que você consegue ler ainda mais à noite? É porque eu gosto de ler à noite. Eu já até falei na live passada. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho para mim. As meninas estão dormindo, tá todo Uhum. mundo tranquilo, é o meu tempo. Mas muita gente tem essa dificuldade. Você tem alguma dica para É. quem está se introduzindo na leitura, para que ela possa não sentir sono quando está lendo? Olha, gente, não sentir sono é meio difícil, tá? Eu não vou mentir para vocês. Eu sou uma pessoa que não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Eu achava, desculpa a palavra, mas eu achava um saco, porque você tinha que ficar parado ali e não adianta. No começo, você vai ter sono sim, sabe? Você vai ler uma página, vai ficar lá e já começa a fechar o olho, você fala, eu vou ler depois. Isso pode acontecer algumas vezes, isso vai acontecer, mas o negócio é você não desistir. Se você, agora sim, tem pessoas, Laís, que falam, ah, eu não gosto de ler, não.
essas pessoas já não querem mesmo ler, né? Existe a diferença entre a pessoa querer ler, querer adquirir esse hábito, e existe aquelas que realmente não quer, acha realmente um problema, né? Eu acho assim, a dica é que nem você, quando você começa uma alimentação ou um exercício, você tem que fazer, né? No começo você não vai ter vontade, no começo você vai ter preguiça, no começo você vai ter coisas muito mais interessantes para você fazer do que você ficar parada ali lendo, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que a dica cai realmente na primeira. Se você enxergar o livro como um companheiro, né, como uma coisa que vai te acompanhar ali nas suas horas enfadonhas, nas suas horas chatas, assim, você vai começar a olhar o livro de uma forma diferente, né? Principalmente, é assim, o que eu indico? Eu indico assim, leia, pega um livro, leia as 20 primeiras páginas. Lê as 20 primeiras páginas, porque nas 20 primeiras páginas você já vai estar por dentro do assunto, você já vai saber mais ou menos ali o que está acontecendo, né? Referente ao personagem, referente ao que está acontecendo ali na história. E assim, depois das 20 páginas, se você quiser, aumenta 30 páginas. Mas vamos por 20 aqui. Depois das 20 páginas, você vai começar a se interessar pela história, né? E assim, acontecia muito comigo de eu começar a ler, e aí eu passava 22, 23 páginas e tinha que parar, né? Por algum motivo. E aí eu ficava, ai, gente, mas o que aconteceu, será? E a história fica dentro de você, sabe? Seja ela qual for. A gente está falando história de livro secular, quanto livro cristão, Bíblia, enfim. Aquilo fica. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai sugando as informações, aquilo é muito recente, aquilo é muito novo. Então, né, fica bem, bem nítido, assim. A dica é não desistir. Você quer ler? Vai ter sono, sabe? No começo você vai dormir mais do que você vai ler, né? Mas assim, fala, eu vou começar, e eu vou começar, e eu vou ler. Pega um livro fino, não pega um livro de muitas páginas, se esse é o problema. Pega um livro fininho, com um assunto bem legal que você queira, e começa. Essa é a única dica que eu posso dar, porque sono, aquelas coisas ruins assim que você não tem vontade, preguiça, vai acontecer sim. Não tem jeito. Acontece, né? É verdade, a gente tem que lutar, até porque, igual você falou, a questão da dieta, da alimentação, se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue, né? E a gente só É, torna isso um hábito por insistência, porque é é, difícil. Eu mesma, eu não sou adepta de academia, exercício físico, nada. Então, às vezes eu falo, não, eu vou fazer, mas a gente começa e para. Ah, eu não levo jeito, é, mas é porque falta um pouco de determinação. Não, eu vou, eu é. consigo. E é isso que eu sempre falo, a gente é totalmente adaptável, o ser humano é adaptável. O problema é que, assim, é Uhum, difícil a gente sair da zona de conforto. Quando a gente tem que fazer um exato. esforço, é onde a gente, né, se sente, ah, não, para mim tá difícil. Mas é porque a gente está tão acostumado naquela situação, não é mesmo? Que a gente Uhum, acaba é, achando impossível dar conta, ou talvez se arriscar para ver se vai funcionar. A gente nem se dá o luxo de tentar. Às vezes, ah, e não, não assim, dá, para mim não dá. você falou da zona de conforto, é engraçado, porque assim, você, para começar, demora muito, é muito ruim, você não quer. Mas, gente, vocês já tiveram, eu tenho certeza que todo mundo teve essa experiência, de alguma maneira, de você não querer fazer um negócio, você tá ali com um trabalho super chato para fazer, aí você fala, ah, tá bom, vai, vou fazer porque eu não vou me livrar. Quando você vai ver, você tá gostando daquilo que você tá fazendo, né? Você fala, puxa, Verdade. vai, por que eu não fiz logo? Ai, olha só, se eu tivesse começado, puxa vida, não é tão ruim assim. E a verdade é essa, não é tão ruim assim. A gente acha que é ruim, mas não é tão ruim assim começar. Você começa, você vai ver, você já tá lá na frente. Verdade, é bem isso mesmo. E eu não sei você, mas assim, eu tenho algumas técnicas para poder assimilar o conteúdo. Porque o que Uhum, acontece? Às vezes a gente está lendo, principalmente quando é um livro um pouco mais complexo, uma linguagem um pouco mais assim, né, que a gente precisa de atenção. Eu sempre faço isso, até acho que eu falei na live passada. Eu pego o livro, eu gosto muito de ir marcando mesmo e pegar um lápis, porque eu tenho dó de passar a caneta, né? Ou então marcar definitivo. Eu pego e marco com lápis ponto-chaves. E o legal também é que às vezes, quando a gente está lendo, uma coisa ou outra, a gente não sabe o contexto do que o autor está empregando, né? Aquela frase naquele momento, aquele conteúdo. Então é interessante a gente ter um papel e ir tomando nota
né, para auxiliar a gente, e auxiliando, no caso, para a gente poder entender melhor o conteúdo e a gente buscar e pesquisar para a gente poder se inteirar dentro do assunto, assim, por completo. Porque muitas vezes, isso daí até a gente fala, né, o analfabetismo funcional, a gente lê e não entende nada do que a gente lê. Então, muitas pessoas, já Exatamente. aconteceu isso. Ah, eu li o livro, mas eu não lembro o que eu li, eu não lembro do que fala. Então, a gente chama isso de analfabetismo funcional, porque a gente lê e não entende. Então, isso para a gente Uhum. poder ler e assimilar o conteúdo, é interessante a gente fazer, a gente pegar um caderninho, um bloquinho, uma folha, talvez, e escrevendo, a gente argumentar sobre o que a gente está lendo. Por isso que é até legal, né? O nosso Instagram, a gente fala muito sobre o que a gente lê, o que a Uhum. gente gosta de ler, porque é uma coisa que vai ficar fixado na memória, a gente não vai esquecer. Igual aquele livro do É. Diário de Esther. Gente, vocês não têm ideia como que tá rendendo. O que tem de gente me perguntando desse livro e pedindo emprestado, não tá escrito. O pessoal me empresta, você comprou. Porque assim, olha como que é contagiante, não é verdade? É, A é. gente, a gente lê e a gente, assim, trocar essas informações, essas experiências do que a gente absorveu naquele livro, naquele conteúdo que a gente está lendo. Isso que é o bacana, da gente poder, Uhum. além da gente aprender, a gente compartilhar com outras pessoas, porque também vai incentivar outras pessoas. Eu tô vendo muito das minhas amigas, gente, eu tô muito feliz de ver muitas das minhas amigas que falavam para mim: ah, eu não gosto de ler, ah, eu não quero ler, sendo influenciada, né, através da gente. Eu fico muito feliz, gente, de o pessoal falar: nossa, eu comecei a ler porque você falou do livro tal, tal. Então, assim, isso é muito legal, não é É. verdade? Mas você, Raquel, tem alguma técnica assim que você tem para você poder assimilar o conteúdo lido? Ah, bom, é assim, eu acho que nossa, eu tenho várias técnicas, assim. Eu até trouxe aqui esse meu livro fofo, que eu amo, gente, eu amo. A Laís já sabe que é o meu preferido, um dos meus preferidos, mas ele, assim, ele é o top, top, top. É, aqui, ó, não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu sou apaixonada por esse livro, tá? E, assim, eu não vou mentir para vocês, tá? Para vocês acharem que eu não sou nenhuma suprassumo das ideias. O que que eu faço? Olha aqui, ó. Eu acho que vai dar para ver. Porque assim, eu não risco livro, tá? Eu não escrevo no livro, a não ser que eu não goste do livro. Não gosto mesmo, não tenho interesse assim e tal, mas geralmente eu marco as coisas a lápis. E assim, esse livro aqui, gente, se eu falar para vocês que eu não saí da página 45, vocês acreditam? Eu não saí. Eu li isso aqui desse livro, ó. E eu sou apaixonada por ele, tá? Eu sou apaixonada. Eu falo dele para todo mundo. A Laís fala, eu tava com medo de ler. Não, lê, pelo amor de Deus, lê. Porque assim, é um livro muito, muito bom. Mas eu não terminei ele. Olha só que interessante, né? O livro é tão bom, tão bom, tão bom, que eu estou na página 45, 46, e para mim ele é o melhor livro da vida, depois da Bíblia, claro. Mas então, eu risco o livro e também uso esses. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esses negocinhos aqui. Isso aqui eu cortei. Sabe aqueles post-its transparentes? Então, isso aqui eu cortei para ficar fininho, ó. Então, eu uso muito isso aqui, né, para marcar. Muitas vezes, gente, a gente não vai lembrar do que se trata, né? Isso é normal. Você estava falando que, como é que é? Funcional? Leitura funcional. Eu tenho leitura funcional, gente. Tem um monte de coisa que eu leio. Você fala assim, que autor que é? Ah, gente, não lembro. Não sei. Qual que é a história? Eu vou contar a história, eu não lembro direito da história. Mas o que que acontece? O principal é você anotar, né? Então, por exemplo, eu acabei de fazer as impressões do Deus Salve a Rainha, que é de Esther também, né? E assim, é um livro que quando me perguntarem, eu vou lembrar dele. Eu vou lembrar e tudo, mas eu também não vai ficar tudo tão nítido na minha cabeça. Então, muita gente também para de ler o livro, porque fala assim, eu leio, mas eu esqueço. Eu esqueço, eu não lembro direito da história. Mas isso é normal, gente, isso é normal. Você não vai lembrar de todos os livros, todas as histórias, sabe? Totalmente como ela é. Isso é normal. Então, assim, eu risco o livro a lápis, eu não risco o livro, eu só fiz assim, né?
E eu tenho essas marcações e faço anotação, né? Porque, por exemplo, agora que eu estou voltando com os vídeos, eu tenho que fazer realmente um resumo do que eu estou lendo para passar para vocês. Então, assim, mas eu acho que a dica é essa: é você anotar e você não se preocupar se você não vai assimilar. Assimilar você não vai mesmo, muitas vezes. Mas que isso não seja uma forma de você não ler. Então, vocês estão me ouvindo? Ah, eu tirei aqui o fone, desculpa. Então, assim, não deixa isso atrapalhar a sua leitura. Não deixa de, por causa disso, não ler, entendeu? E eu não sei se você viu, Laís, mas a Regina perguntou pra gente aqui, ela fez uma pergunta, você chegou a ver? Eu estou vendo os comentários aqui, sim. Sim, Você viu, né? Não, só pra gente não esquecer. Então, assim, eu acho que a dica é essa. Anota se você achar que deve anotar. Marca com post-it e não tenha medo de não lembrar de toda a história. Existe releitura para isso, né? Para a gente reler, porque quando a gente vai reler o livro, a gente aprende muito mais coisas. Você fala, poxa, mas eu não enxerguei isso da primeira vez. Então, isso é muito legal também. Mas são essas as dicas, assim. sim, então, aqui você falou da Regina, ela perguntou assim, Laís e Raquel, como me programar para o horário da leitura? E também tem outra pergunta, na verdade não é uma pergunta, né? A minha amiga aqui, Luí Almeida, que é a Ana Paula, é, colocou assim, eu começo e nunca termino. Bom, eu particularmente, vamos ouvir as opiniões, porque assim, isso que é legal, a gente, cada um falar, né, daquilo da sua experiência e a gente começa a catar, vamos dizer assim, né? Pra gente, pra nossa rotina, aquilo que nos serve. Então, assim, pra mim, Regina, eu sempre, assim, eu programo, porque eu tenho uma vida bem corrida, né? Então, de manhã eu acordo, né, bem cedo, e aquela correria de dona de casa, de ter que trabalhar. Então, assim, às 18 horas eu já encerro totalmente meu expediente, não atendo cliente, e vou cuidar do restante, assim, daqueles cuidados da casa, de dar janta, dar banho nas crianças, coloco elas para dormir cedo. E esse horário é o tempo que eu tiro para mim da leitura, porque para mim eu acredito que o horário da noite é mais tranquilo do que o horário da manhã. Por conta da correria, eu posso pegar, vamos supor, um horário que eu tô livre, pegar o livro para ler? Sim, mas ele não é tão eficaz quanto a noite, porque à noite eu sei que elas vão estar dormindo, vão estar quietinhas, então é o meu tempo que eu tenho ali para poder assimilar o conteúdo. Agora, vamos supor, se a gente é uma dona de casa comum, uma pessoa que tem uma rotina comum, que não trabalha fora, eu acredito que assim é legal a gente criar essa rotina de cuidados, né, que a gente tem da casa, mas vamos supor, eu não consigo ler à noite porque a noite me dá sono. Então, talvez para essa pessoa seria interessante começar na parte da manhã, né? Faz, toma um café, prepara as coisinhas em casa e já tira esse período da leitura. Tem gente que às vezes quer começar e já começar e pegar o dia inteiro. E na verdade não, gente. Para começo mesmo, o ideal seria tipo uns 30 minutos, 20, 30 minutos, eu acho que seria o ideal para começar. Né? Às vezes até menos, Uhum. né? Vai do ritmo de cada um. Às vezes a gente não consegue ler, tô cansada, não quero. Então é ir devagar. E experimentando. É como comida que a gente não gosta. A gente dá uma colherada um dia, não gosto, mas eu sei que aquilo é bom para minha saúde, então eu vou e vou insistindo e vou insistindo até o meu paladar se adaptar e eu fazer daquilo um hábito. Então é essa vamos dizer assim, a rotina que eu tenho para leitura. Agora respondendo daqui, né, da minha amiga, da Ana Paula, Luí Almeida, ela começa e nunca termina. Na verdade, eu acho que falta um pouco, assim, de determinação. Porque às vezes a gente começa e o conteúdo é legal, mas às vezes a gente começa e, não é tão legal. Vamos supor, se eu começo a ler um livro que eu não acho tão interessante, eu falo, eu não quero ler agora. Deixa ele de lado e vou pegar um que eu sei que eu vou ler. Mas assim, a gente ser determinado. Eu comecei, então eu vou me programar, né? E vou começar me policiar quando eu quiser desistir e vou insistir. Porque é justamente isso que a gente falou, da gente criar uma rotina, criar, vamos dizer assim, como se fosse um cronograma mesmo, para a gente poder ler, porque senão a gente não sai dessa área de conforto. Nossa, a gente, eu não consigo, não vou conseguir, a gente nunca vai conseguir. Uhum. Eu tinha até um É. ex-patrão meu que falava isso pra mim, lá, se você começar uma coisa que você falar, acho que não vai dar certo, então nem começa, porque você já tá começando errado.
Então a gente tem que ter Uhum. esse entendimento. Não, eu vou começar pelo começo mesmo. Não adianta a gente querer pegar um livro, eu vou ler 20, 30 páginas de uma vez. A gente não vai conseguir, gente. Às vezes eu pego um livro, É. mesmo sendo à noite, estando tranquila, eu tô tão cansada, às vezes eu consigo ler umas 20 páginas, assim, no máximo, né? E eu já acho que é muita coisa até, né? Mas tem gente que, né? Ah, não, mas eu queria ler muito mais. Então, assim, a gente ir no nosso ritmo, né? Não querer. Porque muitas pessoas, eu vejo, observo muito isso. Muitas pessoas querem ler, mas não querem ler para absorver conteúdo para si. Elas querem mostrar que elas são leitoras. Elas querem mostrar, É, não, eu li tantos livros, nossa, eu leio tantas páginas por hora. Então, assim, não é, gente, dentro desse contexto. A gente lê com o entendimento de que a gente está ali partilhando de uma informação, né, que nos é fornecida, e para a gente poder absorver esse conhecimento. Até porque, se a gente lê assim, de qualquer jeito, às vezes vai passar conteúdo ali que é como entra essa questão do analfabetismo funcional. A gente lê por cima e não vai entender com tanta clareza quanto se a gente parasse para ler pausadamente, uhum, anotando, como a gente falou, né? E marcando é, tudo certinho, temas, subtemas para a gente também estar posteriormente pesquisando. Então, acho que o ideal para quem está começando é começar pelo começo mesmo, né? é, E não é querer é. surpreender logo. Não, comecei a ler, vou ler um livro em uma semana. Gente, às vezes nem eu consigo ler um livro em uma semana, e olha que eu gosto de ler. Né? Nem você, né? Que acredito. Uma semana, às vezes, Não, um livro é não, difícil. Então, assim, é. é a gente ter essa questão de se organizar e ir no nosso ritmo. E assim também, né? Todo mundo encara a leitura como obrigação, né? Ah, eu tenho que ler. Você tem que ter primeiro o prazer em ler. Então, toda vez que você pegar um livro à mão, você olha para ele e fala assim: puxa vida, deixa eu ver o que que eu vou aprender daqui. Né? O que que esse livro, o que que esse cara que parou o tempo dele para escrever vai me ensinar? O que que eu vou passar na minha peneira e pegar para mim? Então, assim, por exemplo, eu vou falar o que que eu faço, né? Como que é a minha rotina. A minha rotina, gente, assim, eu acordo, vou trabalhar, estou trabalhando 3 dias na semana, e assim, é o que eu falei, né? Eu ando com o meu celular e com o tablet sempre na bolsa. Tablet, às vezes, eu deixo em casa, mas agora eu estou usando, porque tem pouca gente na rua, então, como eu vou de bicicleta, tal, não sei o quê, eu ando com ele na bolsa. E assim, trabalho, minha hora de almoço, eu almoço, eu tenho 2 horas de almoço, né? Na verdade, eu tenho uma, mas como eu fico lá e ninguém trabalha, eu tenho 2 horas de almoço. Eu sempre pego meu celular e falo, tá, eu vou ler. A não ser o dia que eu tô com muito sono, aí eu não leio. Mas aí eu começo a ler, tal. Deu sono, eu parei, gente. Eu não vou me esforçar a ler. Eu li até ali, beleza. Quando eu chegar em casa, eu vou ler mais um pouquinho à noite, entendeu? Então, assim, você tem que se forçar, mas também não adianta você ficar lendo o livro e não entendendo nada, é o que a Laís falou. Outra coisa, assim, esse livro mesmo, né? O Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É o que eu falei para vocês. Eu estou na página 45 e ele é o meu livro preferido que eu indico para todo mundo. E às vezes eu falo, puxa vida, eu não acredito que eu não terminei esse livro ainda. Eu não acredito que eu não li esse livro ainda. Por quê? Porque ele é um livro que não dá, pelo menos para mim, tá, gente? Não dá para eu ler esse livro corrido, de forma corrida, né? Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Ele fala de tipos de religião. Ele fala como é que o Oriente, lá no Oriente, é a religião deles. Como é que ele vai te colocando tudo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, ele vai falar o oposto do verdadeiro é falso. Ele vai pondo coisas teológicas que você tem que assimilar. Então, não é um livro fácil, né? Não é um livro que você fala assim, ah, tá, eu vou ler, blá, com... Não, você tem que ler com calma. E assim, a minha rotina é essa. Eu vou, leio na hora do meu almoço e leio um pouco à noite, né? Sempre tento dar uma lidinha, tal. Deu sono? Eu vou dormir. Aí a Lu fez outra pergunta, que ela... Ah, não, pergunta não. Ela falou que ela começa e para, né? Então, isso é o que a gente estava falando. Você tem que não se colocar uma obrigação em ler, mas você tem que olhar para a leitura como, peraí, por que que eu vou assistir?
a novela que está passando ali, que já passou há tempos atrás, que eu já sei mais ou menos a história, que não vai me agregar nada, eu vou ler. Por que que eu vou ficar em frente a uma TV ou por que que eu vou ficar gastando meu tempo na internet se, puxa vida, tem um livro para eu ler? Sabe, nem que você leia 10 minutos. Pega o livro e começa a ler. E uma outra dica, assim, que eu posso dar, gente, assim, eu li como é que chama, meu Deus? Tem um filme, agora eu não vou lembrar. Puxa vida, eu não vou lembrar o nome do livro. É um filme que ele é um cientista e todo mundo acha que ele é louco. É um filme super conhecido. Ah, Uma Mente Brilhante, né? Eu assisti esse filme. Isso é muito legal para vocês verem como que a coisa acontece. Eu assisti ao filme, não tinha lido o livro, nem sabia que tinha livro. Assisti ao filme e não gostei, sabe? Falei, ai, nossa, pegaram um cara que, tudo bem, o cara existe, é uma história verdadeira, né? Ele ganhou prêmios e tal, mas eu não gostei do filme. Aí um dia descobri que tinha um livro dele, e peguei o livro e fui ler. Só que o livro, gente, é assim. Eu comecei a ler o livro e eu não entendia nada. Ai, aquele livro chato, aquele livro, sabe, arrastado. Eu falei, eu acho que ele é chato mesmo. E deixei pra lá, deixei pra lá. 2 anos depois, eu falei, quer saber? Eu vou ler sobre esse cara, que é um físico. Ele é um físico ou é um matemático? Ele é um matemático, que inclusive, quem assistiu Uma Mente Brilhante, ele é um matemático que inclusive era da época do Einstein, né? Então eles conversavam, tal. Então, falei, quer saber? Eu vou ler esse livro. Comecei o livro. O que você tem que fazer para começar um livro e querer ler o livro? A primeira vez que eu peguei o livro, eu fui, sabe, aquela, vamos ver do que ele fala. A segunda vez, eu falei, peraí, eu vou ler esse livro, realmente eu vou ler. Eu vou ler a primeira linha, o primeiro capítulo, eu não entendi, eu vou voltar ele de novo. Gente, e eu fiz assim, sabe, tranquilamente, sem pensar em terminar o livro rápido, sem nada. Então eu li, é o que eu estou fazendo com esse livro aqui, né? Eu estou lendo aqui, ó, origem, de onde viemos, identidade, quem somos, propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver. São coisas que você para e fala, como assim? Não estou entendendo. Aí você tem que parar mesmo e prestar atenção. Presta atenção no que você está lendo, sabe? Presta atenção. Pega aquilo como se fosse uma coisa, um tesourinho guardado, que você vai descobrir ali alguma coisa que você vai levar para a tua vida, né? Então, principalmente livros cristãos, né? Então, gente, eu acho assim, para você não terminar, para você não deixar de terminar um livro, começa com vontade, né? Começa realmente afim mesmo de ler. Ah, mas eu não quero, eu tô preguiçosa. Mas pega o livro na mão e fala, tá bom, vamos ler com carinho. Vou cuidar de você com carinho e vamos ver o que eu aprendo. Você vai ver assim que você vai descobrir coisas que você fala, cara, por que eu não li isso antes, né? Esse livro, ele é um calhamaço, acho que tem 800 páginas. E é uma das melhores biografias que eu li na minha vida. Então, assim, é tudo uma questão de você se colocar, né? Você tem opções na tua vida de escolher A ou B. Então, se você tem que escolher, escolhe o melhor para você. Mas já que você escolheu aquilo, se joga naquilo e começa com o coração, sabe? Com vontade mesmo. Eu acho que é por aí. Então, e é bem interessante. O que você falou me fez lembrar que uma amiga minha me indicou um livro e eu demorei um tempão para que eu pudesse entender também. Porque, assim, na verdade, a linguagem dele não é difícil, mas ele é muito histórico. Inclusive, esse livro é bem legal. Eu até gostaria de deixar de indicação para o pessoal. Ele chama Rastros do Oculto. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? Da Isabela Mistral e do Daniel Mistral. Isabela e Daniel Mistral. Ele é bem conhecido, né? Acho que a minha amiga Ana Paula Lui Almeida que conhece ele, que a gente às vezes argumenta um pouco dos conteúdos que ele coloca no canal dele do YouTube. Então, é bem legal mesmo. Só que assim, ele envolve muita questão histórica, ele começa a contar a origem das crenças, todas essas práticas que fala do ocultismo mesmo, né? Do oculto. Só que assim, questões mesmo de história.
daí entra na questão das civilizações antigas, Egito, tudo. Então, se a gente não se entrar dentro da história, do que aconteceu na época, a gente não vai entender nada. Então, para que eu pudesse compreender melhor o conteúdo daquilo que ele estava falando, porque ele começou a falar coisas ali que eram totalmente datadas, dos séculos, né, lá de trás. Eu, meu Deus, mas será que bate? Eu não estou entendendo. E eu comecei a estudar a história do Egito. E uma coisa foi encaixando com a outra. Daí ele faz, são 3, vamos dizer, tópicos que ele dividiu o livro. Então ele começa com a parte histórica, depois vem a parte teológica, e depois vem a explicação dessa junção da teologia com a história. Então isso é bem legal, porque se eu fosse ler o livro sem me inteirar do assunto, para mim esse é um livro, nossa, super difícil de compreender. Porque a linguagem dele é uma linguagem para uma pessoa que está ali mais inteira, assim, daquilo, do contexto histórico. E eu, assim, a gente conhece de Egito bem superficialmente, aquilo que a gente às vezes aprende na escola. Ele não, ele foi no profundo mesmo da questão da criação das pirâmides, da onde que se originou o projeto, tudo. Então, assim, uma coisa muito profunda. E, gente, é uma lição esse livro, porque é um livro de história muito perfeito, muito perfeito. Quem tiver a oportunidade de ler, procurar para comprar ou baixar mesmo o PDF, que é fácil de encontrar, chama Rastros do Oculto, da Isabelle Daniel Mistral. Muito bom. E então é bem isso mesmo que você falou, né? A gente tem que ir no nosso ritmo, igual você deu essa pausa, né? Depois de 2 anos que começou a releitura desse livro. Então é isso mesmo. Ah, para mim não dá, eu não tenho entendimento agora, porque tem livros que eu também não consigo entender. Muitos livros, principalmente livros teológicos, eu gosto muito assim, eu gosto de ler um pouco de tudo, mas assim, o meu forte é literatura cristã. E o meu autor favorito é C.S. Lewis, né? Tanto que eu tenho a coleção que você também tem, né? Foi na mesma época que a gente comprou. Porque eu vi você postou a foto e falei pro Marco, eu quero, tá na promoção, ele foi lá e comprou pra mim também. Então tá até aqui, gente, ó, super indico para vocês que quiserem ler. Mas ele também é um livro, principalmente A Abolição do Homem, é um livro muito complexo para a época, né? Ele era uma linguagem totalmente que todo mundo conseguia entender, uma linguagem super fácil. Hoje em dia, para a gente, com essa modernidade da nossa fala, da nossa linguística, mudou totalmente. A gente fica, nossa, mas o que ele está falando? Então, assim, a gente tem que entrar dentro do livro, entrar dentro daquele conteúdo, porque senão a gente não vai entender. Só que também é aquele negócio, é igual a Ana Paula colocou aqui, quer ver? Eu até gostaria de ler. Ela falou, e quando temos que ler mais de um tema, por exemplo, um livro de estudo para algum estudo ou por hobby, né? A gente vai ler, ter que ler para estudar ao invés de ser por hobby. Como eu falei na semana passada, eu tive esse trabalho que eu tive que fazer na escola e ler Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. Pegar um livro para ler de 500 páginas de uma linguagem totalmente coloquial. O cara inventou uma linguagem para o livro. Então, até eu entender o que ele estava querendo dizer, eu tive que ler e reler e reler e reler. E o trabalho, a gente teve um período para entregar. Se eu não me recordo, acho que foi 3 meses para ler o livro. E eu tive que me inteirar com tudo. E naquela época, como eu falei, não tinha acesso à internet. Então, não tinha nem como pegar uma resenha pronta na internet. Eu tinha que ler, porque ninguém queria ler e aquilo dependia eu passar de ano. Eu falei, eu não posso repetir de ano, porque senão meu pai vai me matar. E é assim, não era nem pelo prazer de ler, pela necessidade. Mas o que a gente não pode confundir, eu acredito que isso daí acaba, vamos supor, somatizando, né, na vida do leitor, é a gente ter essa associação. Ah, mas eu leio porque é obrigado a ler na escola. Gente, a gente sabe que, como a gente falou também na live passada, eu sou totalmente de humanas. Tudo que envolve exatas para mim é totalmente fora do meu contexto, totalmente fora do meu mundo. Eu detesto quando alguém fala, ai, quanto que é, não sei o que, ela fala, ai, pega lá o celular, calculadora. Gente, eu detesto falar de números, detesto falar de cálculos, detesto falar de toda essa coisa, porque não é meu ambiente, não é para mim. Mas eu tenho que me inteirar do conteúdo, porque eu preciso, né, aprender isso daí também. Então, o fato de eu não gostar também não me impede de eu conhecer. Eu posso não ter aquele domínio que eu tenho da área de humanas, dentro da minha área, mas eu tenho que ter pelo menos o conhecimento. Então, assim, às vezes a gente vai pegar algum livro, principalmente quando a gente é obrigado a ler, justamente é interessante isso porque a gente vai exercitar aquilo que a gente também já comentou aqui, que é aquela zona de conforto. Tem livros que às vezes eu vou pegar, eu falo, eu não gosto, não...
quando eu peguei aqui para mim ler o livro de Darwin, que ele fala da evolução das espécies, gente, é um livro totalmente cansativo se você pegar para ver. E eu comecei a folhear, comecei a me inteirar do assunto, tipo, não tem nada a ver assim com aquilo que eu gosto, né? Dentro do tipo de leitura que eu faço. Mas naquele momento eu precisava saber, como eu disse, né, para montar um estudo, para que eu pudesse ter um ponto de vista argumentativo para poder passar esse conteúdo para as pessoas. Porque às vezes a gente lê, a gente acha que a gente está lendo só para a gente por prazer, e na verdade a gente também lê por necessidade. A gente lê por informação, a gente não lê só por prazer. Então a gente tem que estar apto a todo esse conteúdo de leitura. Pegar um jornal, pegar uma revista, como a gente falou também, a gente lê muito, porque a gente fica o dia inteiro no celular. Mas será que o que eu estou lendo está me acrescentando alguma coisa? Está mudando a minha perspectiva, no meu modo de falar, no meu modo de pensar? Às vezes até no modo de agir, porque a leitura, ela nos modifica totalmente. Principalmente quando a gente está lendo a Bíblia, né? Que a gente é confrontado ali com a palavra. Então, assim, a leitura, ela tem esse potencial mesmo de nos transformar de todas as formas, né? Então, eu acredito que a leitura, ela não é só pelo prazer. A gente tem que criar, acho que justamente esse hábito de ler para se tornar uma coisa fácil para a gente, né? Não fácil, assim, de pegar e começar a ler grandes coisas, mas, assim, para a gente poder ter a facilidade de conteúdo, né? Para a gente poder, assim, ser, vamos dizer, eclético no conteúdo, né? Ter vamos dizer assim, um conteúdo mais abrangente, para a gente poder ter conhecimento e talvez numa conversa, talvez no modo que a gente está argumentando algum conteúdo, a gente poder ter justamente o embasamento de outros assuntos também, para que a gente possa explicar melhor, falar melhor. Então, isso que é o legal, a gente não lê apenas pelo prazer, mas lê pela necessidade. Pegando o teu gancho, Thaís, assim, deixa eu falar uma coisa. Vou deixar um beijo para a Eliane, que está aqui, eu vi ela entrando ali. Li, super beijo para você, tô morrendo de saudade. Ela mudou, ela é da minha igreja, ela mudou agora, e agora não, já faz um tempinho, mas continua nos nossos corações. Obrigada por você estar aqui também. Então, pegando o seu gancho, vamos entrar na área da Bíblia, né? Que muita gente fala que ler Bíblia é difícil, eu leio a Bíblia e não entendo. Realmente, a linguagem da Bíblia, ela é realmente difícil. Tem as novas versões agora, né? Mas assim, se a gente pegar as Bíblias mais comuns, né? Que não seja essa tradução, a Bíblia a gente tem que enxergar também como ela tem ali, ela consta livros históricos nela, né? Então, tipo assim, eu já estou entrando no assunto sem pedir licença, mas me falaram, né? Como que você lê a Bíblia, né? Então, assim, eu venho de uma igreja que todo o pastor chegava e falava assim, então, ó, irmão, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia. A gente sabe que a gente tem que ler a Bíblia, mas ninguém me ensinou a ler a Bíblia, né? E eu aprendi a estudar a Bíblia quando eu entrei na igreja presbiteriana, que eu aprendi o que era a palavra de Deus, assim, não que lá não fosse uma palavra séria, era séria. Eles levavam a palavra de Deus com seriedade, mas não ensinava a gente a ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, né? Que a gente falou na outra live. Tem muita gente que abre a Bíblia fora de contexto nenhum e fala ali coisas que você fala, né? Então, assim, o que eu indico quando você, por exemplo, vai pegar a Bíblia para ler, vamos dizer que você escolhe um livro. Então, eu quero começar a ler a Bíblia. Como que eu faço? Escolhe um livro, qualquer um. Efésios, João, Tiago. Quando você começa pelos evangelhos, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil, porque é uma coisa mais didática, é uma coisa mais, né, assim, mais fácil para a gente entender. Mas ele também não deixa de ser muito complexo, ele é totalmente complexo. Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim. Mas você escolhe o livro que você quer. E assim, o que eu comecei a fazer? Eu não tinha o pastor ali do meu lado, né, o tempo inteiro para ficar me ensinando, tirando dúvidas para mim. Então, eu procuro,
assim, eu sigo a teologia reformada, né? A Igreja Presbiteriana, assim como a Batista, eles seguem essa linha. Então, o que que eu fazia? Eu pegava, entrava no Google e falava assim, tá, eu vou estudar a carta de João, a primeira carta de João. Eu colocava lá, estudo, primeiro João, reformado. Por quê? Porque era a linha da minha igreja, então eu queria saber ali a linha da teologia reformada. Gente, vem um monte de coisa. Então, assim, aproveita que vocês têm hoje essa coisa maravilhosa que é a internet, e vocês têm disponível um monte de gente, teólogos maravilhosos, sabe? Então, hoje a gente não tem mais a desculpa de, eu não sei como estudar, ou não sei como ler, ou não sei, não sei se está certo, se está errado, né? Então, assim, você quer ler a Bíblia? Escolhe o livro que você quiser. Não tem problema. Você não entende nada assim de contexto, de história da Bíblia? Você escolhe um livro, vai lá no Google e procura. Estudo, sei lá, de Efésios, por exemplo. Né? Eu procuro sempre teologia reformada, porque é o que eu sigo e assim é muito bom. Indico para vocês também. É muito bom. Você vai aprender assim coisas maravilhosas. Então, aí, o que que eu faço? Eu pego lá o Efésios, no caso, abro Efésios e falo, tá bom, fica aí. Pego o vídeo ali e escuto o vídeo. Vejo o que que o pastor está falando, o que que ele está me expondo ali. Em cima daquilo que ele falou, você fala, tá, Efésios está acontecendo isso, aconteceu em que cidade? Quem escreveu Efésios? Ele está falando isso por causa disso. Então, quer dizer, o vídeo ele vai te dar toda a história do livro de Efésios, né? Aí você pega Efésios bonitinho e começa a ler, entendeu? Isso é um estudo pessoal para a tua vida, né? Você vai se sentir mais seguro e entender tanto aquela linguagem da Bíblia quanto o contexto da história, né? Porque tudo na Bíblia tem um contexto, tudo tem um porquê. E assim, não é só a Bíblia, a gente está colocando a Bíblia aqui, mas por ser também uma leitura difícil e complexa, mas, por exemplo, ontem eu estava gravando o vídeo do livro de Esther. O que que aconteceu? Gente, eu tive que pesquisar sobre o Império Persa, eu tive que pesquisar sobre quem foi Xerxes, quem era Assuero, por que que era Assuero, por que que era Xerxes. Então, quer dizer, a gente tem que, sabe, tem que esmiuçar a coisa. Por quê? Porque eu ia trazer para vocês uma impressão de um livro que eu queria que vocês lessem. Então, é assim, a nossa vida, geralmente, você está sempre pesquisando alguma coisa. E por que não fazer isso para livro? Seja para estudo, seja para hobby. Pesquisa, né? Eu vou ler, sei lá, Senhor dos Anéis. Então, tipo, pesquisa na internet. O que que o livro do Senhor dos Anéis fala, né? Então, assim, tudo na leitura você tem que pesquisar. Aproveita que você tem a internet hoje e vai, procura mesmo. Quanto à leitura bíblica, eu indico assim, procure estudos sérios, né? Não vai procurar um estudo que te deixa, né, mais perdido do que você já está. Então, assim, eu indico você procurar pessoas sérias, pastores sérios, igrejas sérias, né? E não aquele que fica te jogando dogmas, jogando coisas que isso não existe, que não existe na Bíblia, né? Então é isso. Eu falei demais, né? Não, imagina. Inclusive, eu só queria mandar um beijo aqui, Raquel. Já, a gente já volta para o assunto. O pessoal que está nos assistindo, queria mandar um beijo para minha amiga Andréia Silveira, uma amiga do coração mesmo. A minha irmã que está me assistindo, a Marisa Pires, a minha amiga aqui da nossa congregação, Roberta Caroline, Jaqueline Peral. Gente, tem muita gente aqui online com a gente aqui. Minha amiga Silvana Leite, Silvana Bueno. Então eu também queria mandar um beijo especial para minha amiga Lu e Almeida também, que ela sempre está aqui com a gente, todas as lives que a gente presente, participando, compartilhando. E, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. A Regina também, viu, Regina? Depois, quando acabar a live, você assiste lá no começo que a gente falou de você também, viu? E Regina, um beijo. voltando agora para o assunto, você falando da questão do estudo, é interessante porque, assim, muitas pessoas pegam a Bíblia e elas têm o hábito de ler como devocional. Porém, elas a fazem a aplicação pessoal, mas elas não estudam o contexto histórico
do livro. E isso que você falou é muito legal, porque essa questão de esmiuçar é justamente aquele examinar as escrituras, coisas que as pessoas não fazem. Eu vou começar um livro, igual você deu o exemplo de Efésios. Peraí, quem que escreveu? Qual é o contexto do livro? Ele fala sobre o quê? Que tempo que eles viviam? Que igreja que era essa? Qual era a cidade, a geografia? Então, assim, é uma coisa que se a gente for parar para pensar, ler a Bíblia é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só ler aquele versículo isolado. Como já aconteceu por várias vezes, um dos debates que eu acho bem interessante é da questão do espinho na carne que Paulo fala que tem. E há muitas Nossa. especulações sobre isso. E, gente, eu, assim, né, eu sou muito curiosa. Como você falou, né, tem Olha o vários Júlio, pastores. eu tô em plena live. Você tá ao vivo. Você tá ao vivo, Júlio. Gente. Ai, Faz parte. Eu não sei, acho que todo mundo tá ouvindo as minhas meninas gritando aqui, gente. É normal, porque ao vivo faz parte. Mas então, gente, acabou de entrar minha amiga Elisane Mansur. Amiga, um beijo pra você, viu? Cantora Elisane Mansur, gente, aqui de Taubaté. Ela é uma benção, minha amiga aqui, viu, Raquel? Minha amiga aqui, prazer. cantora, uma Prazer, um benção ela. beijo. Viu, amigo? Um beijo pra você. Mas então, voltando ao que a gente estava falando, até a gente meio que saiu um pouco, até a gente saiu um pouco do que estava falando, né? Mas a gente não tem esse hábito de ler a Bíblia na questão de estudar. E o que eu gosto de ler a Bíblia, talvez tem gente que fala assim, mas ela gosta de ler a Bíblia, por que lê tanta Bíblia? Não consigo entender, e como que ela entende? É justamente por isso, é se perguntar. E isso cabe a qualquer tipo de leitura. A gente entrar dentro do livro que a gente está lendo, literalmente, de questão de tempo, espaço, quem é o autor, o que ele estava falando, qual é normalmente, né, Paulo, ele estava falando com as igrejas, por que ele se direcionou a essas igrejas, em que tempo, que cidade que era essa, qual era a cultura daquele povo, para a gente poder entender melhor aquilo que ele está falando, principalmente as cartas, né? Então, voltando à questão do espinho na carne, há muitas especulações sobre isso. E eu comecei a pesquisar e pesquisar e pesquisar. E, gente, tem na Bíblia algo que nos dá a entender o que é esse espinho. Muita gente acha que é um pecado oculto, que é alguma coisa e não tem nada a ver com isso. Eu vou deixar vocês curiosos, porque se vocês quiserem saber, vocês vão procurar na Bíblia, porque tá lá a resposta. E tem um pastor muito conhecido que ele fala exatamente isso, a conclusão que eu cheguei, né? Que ele não é problema assim de pecado, de indiferença com algum irmão, não é, gente, é coisa dele com Deus mesmo, algo que ele pede para Deus tirar dele, que está sendo um empecilho, e Deus ele fala para ele: a minha graça te basta. Então, assim, é algo dele. Isso é só uma dica para vocês pesquisarem na Bíblia. É algo dele, né? Faz parte dele. Talvez pode ser alguma dificuldade, alguma limitação, mas não é nada espiritual, gente. É da carne, é da carne. Por isso que ele fala espinho na carne. É da natureza humana, do corpo. Então, se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão descobrir o que é. Eu não vou falar, porque é justamente isso que a gente lê a Bíblia, para a gente poder entender o que está ali. Porque às vezes a gente lê, um espinho na carne, tá, mas ele tinha alguma coisa que impedia ele, mas a gente não sabe o que é, a gente não procura nem conhecer o que é, né? Quando fala de outros assuntos também, a gente procura não entender, igual você falou da questão de Esther, que a gente está em evidência de umas 3 lives para cá, a gente só fala de Esther. Só fala de Esther. Não, aqui em casa eu só falo de Esther, aqui todo mundo só fala de Esther. Mas é interessante, porque igual você colocou, né, a questão dos Xerxes, a diferença de Xerxes para Assuero, até a gente falou na live passada, que é a pronúncia, né? A questão do nome dele ser em hebraico e o nome dele persa. Assim também como Esther, ser Radassa. Então, essa diferença. Então, a gente aprende isso como? Estudando. Daí tem gente que vai ler a Bíblia e fala assim, mas uma Bíblia fala isso, na outra fala aquilo, eu não tô entendendo nada. Mas não se deu nem ao trabalho de pesquisar. Igual você falou, tem muito, muito conteúdo bacana na internet. Outra coisa também legal, gente, tem muito comentário bíblico legal pra gente ler, entender, versículo a versículo. Né? Então, assim, a gente procurar
conteúdo, é escavação mesmo, né? Para a gente poder ir lá no profundo do conhecimento daquilo que está revelado. Até porque, conforme a gente vai lendo, o próprio Espírito Santo vai nos revelando o que está lá dentro da palavra. E ele vai nos direcionando. Às vezes a gente vai por um caminho e fala, nossa, mas eu li tantas vezes essa passagem e agora que eu estou tendo esse entendimento, né? Então, assim, é uma coisa assim que a gente se torna algo maravilhoso na nossa vida. Porque, aqui vamos ver o que a Elisane colocou. O que ela colocou? Não falo. Sei e não falo. Tem que ler a Bíblia, né, minha amiga? Tipo assim, a pessoa acha que sabe que tem que ler, mas não lê, né? Tem que ler mesmo, então existe muito disso. E outra coisa que eu percebo muito, gente, quando a gente vai, assim, ver algum irmão falar alguma coisa da palavra, você vê que muitas pessoas, elas falam aquilo que elas escutam. Elas não falam daquilo que elas procuram conhecer. Então, assim, às vezes aquela divergência, principalmente em rede social, gente, o que tem de gente passando vergonha em rede social e queimando a cara da gente, né? É igual eu falo, eu já fui muito assim, né? De argumentar. Uma vez eu morava em outra cidade e postei algo lá que um ateu achou um absurdo. E eu quis argumentar por aquilo que eu ouvia, porque eu era desse tipo de gente que eu falava assim, não, isso daqui tá, mas quem que te falou? Não, o pastor da minha igreja falou. Então, assim, eu não me dei nem ao luxo de me inteirar. Gente, a gente passa vergonha, porque a gente acha, não, eu sou servo de Deus, eu tenho a verdade, isso e aquilo, tá? Né? Mas Jesus, além dele ser a verdade, como nos diz a palavra, né? Ele deu ali testemunho daquilo que ele estava falando. Tanto que ele fala no livro de Lucas, né, que ele começa a dar testemunho dele mesmo, que ele era o que fala nos livros dos profetas, né, que fala nos livros históricos. Eu só não me recordo o versículo, se eu não me engano, é capítulo, não sei se é. Eu tenho que dar uma olhada aqui, eu só não me recordo do versículo, mas ele fala que ele mesmo dá testemunho os livros antigos dos profetas, os escritos. Então ele começa a falar dentro da Bíblia judaica, que a Bíblia judaica já representava ele. Então ele mesmo dá embasamento de que o que ele está falando é verdade, porque ele não só falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. Não, ele mostrou dentro da Bíblia e da cultura judaica, na Bíblia judaica, que todos os livros da Bíblia judaica revelavam ele. Então, assim, eu não posso só saber a verdade. Eu tenho que saber aonde que a verdade está embasada. Aí entra o conhecer a Deus, né? Porque quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a ter uma revelação realmente, intimidade, porque intimidade é relacionamento. A gente começa a ter um conhecimento de quem que é Deus para a gente poder apresentar quem é Deus para as pessoas. Então, às vezes a gente fala daquilo que a gente escuta e a gente acha que só porque é verdade, porque está ali na Bíblia, porque não é mentira. Mas a gente não tem argumento para falar, porque a gente não procura se inteirar, a gente não procura conhecer, a gente só fala daquilo que a gente ouve. Então, isso fica uma coisa bem assim, cansativa para as pessoas. E muitas pessoas não nos dão crédito justamente por isso, porque eles já estão cansados de ouvir as mesmas coisas. Então, o interessante da Bíblia é a gente ler e a gente entrar dentro de um assunto com a pessoa, que a pessoa fala, nossa, mas isso daí nunca ninguém me falou, isso daí eu nunca parei para pensar. Então, é fazer as pessoas refletir, né? Eu acredito que o próprio Jesus, até na passagem dos evangelhos, a gente vê muito isso. Ele perguntava para as pessoas, porque quando a gente se pergunta, a gente autoanalisa aquilo que a gente está falando, né? E começa a verbalizar a partir do entendimento que a gente está tendo. Então, muitas pessoas, às vezes, querem passar um conhecimento, entre aspas, daquilo que elas não têm domínio, de conhecimento mesmo. Eu posso conhecer na questão de ouvir, mas não tenho domínio do conhecimento. Então, a leitura da Bíblia, é isso que é o legal. A gente lê com outros olhos a Bíblia, não olhar assim, eu vou ler o livro, um exemplo de Gênesis, daí começa no princípio. Gente, se a gente for pegar o contexto do livro de Gênesis, até tem, quem quiser ver depois, eu tenho lá no meu Instagram, lá um link lá na biografia, com esse estudo do capítulo 1 de Gênesis. Então, assim, a origem da palavra, tudo na Bíblia revela Jesus no Antigo Testamento. E a palavra no princípio, em hebraico, significa mesmo cabeça. E é interessante porque Cristo ele é o cabeça da igreja. Então, se a gente for ver bem, o contexto todinho por trás daquilo que a gente está lendo é muito mais expansivo do que a gente imagina. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente a Bíblia no Antigo Testamento, é interessante a gente estudar um pouquinho
de hebraico, aramaico, mas a pessoa fala, mas eu não tenho domínio. Gente, não é questão de a gente estudar na questão de pronúncia, porque isso daí também já é querer demais, né? Mas a gente se inteirar dentro do contexto da língua, né? No caso, o Novo Testamento, a gente sabe que foi escrito em grego. Então, peraí, eu vou estudar a cultura grega, vou tentar entender a língua deles, a questão do significado das palavras. Então, é se inteirar dentro do conteúdo, coisa que muita gente não faz. A gente lê a Bíblia por ler. É igual o Salmo Quando 23. lê, né? O Salmo Quando 23, lê. eu tô com um livro aqui, ó, gostaria até de mostrar. Uma indicação, que na verdade esse livro aqui, eu vi, porque eu sou muito atenta, assim, quando a pessoa dá dica de livro, eu fico prestando atenção para saber se é interessante para eu poder também ler. Esse livro aqui, gente, ó, Nada Me Faltará. Eu estava assistindo uma live da cantora e missionária Flávia Afonso. Inclusive, se ela estiver assistindo, depois se ela estiver assistindo, um beijo para ela. Ela é uma benção, gente. Compositora bem conhecida no Brasil inteiro. Eu estava assistindo uma live dela e ela começou a falar sobre esse livro, do Salmo 23. E o que eu achei interessante nesse livro aqui, que é do pastor Philip Keller? Ele fala o quê? Que ele era um pastor de ovelha, então ele faz uma analogia da conduta dele com as ovelhas referente ao Salmo 23. Então, o que eu entendo por isso? Eu vou falar, poxa, então tem coisas ali que ele vai falar do ponto de vista de um pastor. Então, eu consigo associar o conteúdo do Salmo 23, que Davi também era um pastor de ovelha, e ele faz essa referência como Deus sendo pastor, por base nos relatos desse livro. Então, assim, a gente fazer essa junção de conteúdo para a gente poder entender melhor. Então, é claro, talvez o contexto que ele fala aqui é totalmente fora da Bíblia, mas o que ele fala como pastor vai me fazer entender o Salmo 23, porque eu não tenho conhecimento, eu não conheço nenhum pastor de ovelha, nunca vi nenhum pastor de ovelha, a gente vê na televisão tudo, mas é interessante é isso, a gente buscar conhecimento. Ah, peraí, então ele fala de ovelha, ele era um pastor, então peraí, então eu vou ler, eu vou tentar entender por que Deus compara ele, Jesus como o bom pastor e nós como as ovelhas. Então eu vou conseguir entender, entrar dentro desse contexto do que Jesus estava falando. É buscar. A gente é engraçado porque assim, a gente é muito curioso, né? Mas quando se trata no assunto de a gente estudar e querer pesquisar, a gente fica naquele conforto. Ah, não, eu vou esperar e a gente quer muito Preguiçoso. ouvir. Mas a gente pouco procura conhecer por nossa vontade mesmo, né? Por nosso esforço. É verdade. Né? Então, mas acho que é basicamente isso, né, Raquel? Para quem está começando, é começar pelo começo. Eu acho assim, se você tá, vou falar o seguinte, se você tá na dúvida, se você, por exemplo, principalmente voltado à literatura cristã, à Bíblia, eu separei aqui uns canais, eu vou falar devagarzinho, vocês anotem aí, porque eu acho super interessante vocês, pelo menos, darem uma olhada. São estudos, são pessoas que realmente, porque assim, me perguntaram, Laís, se o meu canal ia ser cristão, né? Eu até te falei hoje, né? Oi. Sobre isso. Não, meu canal é de livros, né? Eu não tenho a pretensão de fazer um canal cristão. Meu canal é um canal que eu falo de livros seculares e cristãos. Então é tudo que eu leio. E eu vou passar para vocês as coisas que eu leio. Mas tem muito canal aí bom, sabe? Que você pode aprender sobre todas as coisas da Bíblia. E são canais sérios. Então, eu separei para vocês, acho que 4, deixa eu ver aqui, gente. Acho que 4 canais para vocês verem. Tipo assim, deixa eu ver como é que eu começo a estudar a Bíblia, sabe assim? Deixa eu ver o que que eu posso fazer para melhorar, para tentar realmente aprender a Bíblia, tá? Então eu separei assim, ó. Eu separei o primeiro canal do Natan França, que inclusive é meu pastor aqui na igreja. E assim, o canal dele é maravilhoso, ele é super sério, ele tem um conhecimento muito vasto no campo teológico. E assim, lá você vai encontrar, por exemplo, a exposição do Sermão do Monte, que é o último que ele deu para gente. Ele vai expor o Sermão do Monte todo para você, o que está acontecendo ali, o que Jesus quis dizer, né, quis mostrar com o Sermão do Monte. Ele vai expor o livro de João.
tem estudos de teologia sistemática. Se você não sabe o que é, pesquisa aí e vai. Você vai conhecer teologicamente, né, a Bíblia. E assim, tem muita coisa boa. Então, tem o Natan França, tem Dois Dedos de Teologia, Dois Dedos de Teologia também, que é um canal maravilhoso, principalmente Esse é para muito mais bom, esse eu jovens. conheço. Você conhece, né? Conheço. Inclusive, esse livro da Esther aí que eu fiz a impressão é do Dois Dedos de Teologia, a turminha lá do Dois Dedos. E é Olha que muito bom, legal. assim. A minha filha, que tem 14 anos, ela acompanha o canal. Ela fala, nossa, mãe, ele vai falar sobre tal assunto. Então, são assuntos bem variados e são assuntos atuais. Deu branco aqui. São assuntos atuais, né? Então, Natan França, Dois Dedos de Teologia, o Hernandes Dias Lopes também, que é um cara assim muito Muito bom. bom. Você conhece, né, lá? Sim, sim. Assuntos Inclusive os também. comentários dele que a gente estava falando aqui, bíblicos, são Aham, maravilhosos, são fáceis de entender são, também. Fica a dica para são. vocês, viu, gente? É, e também, claro, o Augusto Nicodemos, que é o Bambambam Bam Bam também, que, gente, esses quatro, na minha opinião, são, assim, pessoas que você vai entender, né? Se você vai entrar no vídeo deles e vai ver o determinado assunto, você vai entender. Por exemplo, você entra no livro de João com o Natan, ele vai te pôr do primeiro até o último, você vai falar, nossa, é isso que a Bíblia está falando? Porque ele faz que a gente chama, é uma pregação, uma pregação expositiva. Ele vai expor o que tem ali, entendeu? Então, assim, a minha dica é, se você quer começar, começa por esses canais, assim, vocês não vão se arrepender. Assim, eu tenho medo de estudar a Bíblia sozinho, porque dá medo, eu também tenho medo, né, de entender alguma coisa errada, tal. Mas graças a Deus, eu tenho a sorte de ter o pastor para falar, ai, olha, eu não entendi, né? Então, vai nesses canais, dá uma olhadinha, pesquisa, vocês vão se apaixonar. E aí eu quero ver alguém falar que não vai querer ler a Bíblia. Vai dar uma vontade assim absurda de conhecer mais. Vocês vão ver. Ah, legal. E o seu canal, Raquel? Deixa o seu canal para o pessoal também que Ah, quiser conhecer suas redes sociais, seu Instagram, para que o pessoal possa te conhecer melhor, conhecer as dicas de livro que você tem para dar. Pode deixar eu seus tô, contatos aqui. então, eu tô recomeçando o canal, né? Graças a Dona Laís. Tô recomeçando, graças a Regina, que, nossa, me mandou um monte de comentário. Ela é uma fofa mesmo, né? E assim, graças a vocês mesmo, né? Aqui da live, que a primeira live foi um sucesso. Então, meu canal é Os Livros Incríveis. E assim, tem só nossa live e tem mais umas metas de leitura e métodos que, gente, tá terrível, porque foi o primeiro vídeo e, nossa, voltar é muito complicado, né? Mas eu já estou preparando material para vocês. Então, Os Livros Incríveis. Quem tiver dúvida, fala com a Laís, ela mandou o endereço. Eu tenho também no Instagram Os Livros Incríveis e no Facebook também, né? Os Livros Incríveis. Então, assim, ou vocês sigam na rede social Raquel com CH. Raquel com CH é do hebraico, tá bom? Já que a gente está falando de linguagem aí. Raquel Kizirian, né? Então é fácil me achar. Com esse nome é super fácil. Então, gente, é isso. Eu espero vocês lá. A Laís, eu sozinha, a Laís no dela, eu no meu. A gente está preparando um monte de coisa legal. E assim, eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu quero agradecer de todo o coração a todo mundo, esse interesse que vocês têm. A gente está preparando as coisas para vocês, né? Porque assim, quando a gente prepara o material, forçosamente, a gente tem que aprender. Então, eu estou aprendendo muito, eu estou me forçando também a ler, estou me forçando a estudar para não falar besteira, né? Então, assim, é uma troca. Isso aqui é uma troca e eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por isso. E eu agradeço a vocês, o carinho que vocês estão tendo aí comigo, tá bom? Ah, obrigada, Raquel, viu? E deixa eu te falar, antes da gente encerrar, qual é a dica de leitura que você deixa para quem está começando? Tem algum livro em específico que você gostaria de deixar? Tanto da Bíblia, vamos supor, algum dos nossos amigos estão aqui e falam, eu quero começar a ler da Bíblia, deixa um livro, uma dica de livro da Bíblia para quem está querendo começar.
E para quem está querendo ler um livro paralelo, se quiser deixar uma dica também, acho que é bem bacana, para o pessoal depois ler e depois falar para a gente, viu, gente? O que vocês acharam da experiência, das dicas? Pode deixar uma dica aí pra gente, Raquel. Ai, agora você me pegou, Laís. Olha só, livro da Bíblia, Surpresa. eu É, sou mas é tão assim assim. mesmo. Eu vou deixar minhas dicas aqui depois. Qual que Nossa. É, mas você é triste, porque você anotou, né? Eu não anotei nada. ah lá. Não, mas isso que é o Então, legal. Não, mas assim, às vezes a gente acha que é uma coisa tão difícil, mas não é. é que No tem muita geral, coisa assim, boa, né? um livro É que que tem seja muita coisa bacana. boa. Um livro que seja Assim, bacana. livro bíblico, eu não vou dar livro cristão, tá? Porque assim, eu tô lendo uns livros muito difíceis, eu acho. Mas assim, o livro da Bíblia eu vou dar Ruth. Não, Ruth não, Esther. Vou dar Esther. Porque Esther. Ah, é um a livro Esther não vai histórico, sair, Esther. não vai sair de pauta tão cedo aqui das nossas lives. Não, não vai, porque, gente, eu dou Esther, eu vou dar dois, tá? Esther, que é uma leitura muito legal. Então, assim, vocês têm uma semana aí para ler Esther. Porque eu vou jogar um vídeo na sexta-feira sobre o livro Deus Salve a Rainha. Então, lê o Esther para vocês verem o que eu vou falar, se eu falo coisa errada ou não, vocês me puxem a orelha. Esther, e também um livro que eu amo, gente. Não me pergunta por quê, não me pergunta por quê, mas eu amo, 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 amo as cartas de João. Assim, primeira João, segunda João, terceira João. Eu sou apaixonada por essas cartas, assim. Não tem um motivo especial, mas toda vez que eu vou começar o ano, né? Eu vou começar o ano, tal, não sei o quê, leitura bíblica, eu não leio mais nada. Primeira, segunda e terceira de João. E o livro comum, assim, secular, o que eu vou indicar, gente? Laís, e agora? Vem um monte na minha cabeça, assim, gente, não Uma sei o que dica só. indicar. Pode ser um só. Nossa. Ai, vai falando os seus para eu ter ideia, porque vem tanta coisa, gente. Eu tô tão. Nossa, não sei, assim, não sei. Agora você me pegou. Nossa, não. É porque tem muita coisa boa, e assim, eu não especifiquei Tem. nenhum, assim. Então, não sei. Mas vai Porque a fazendo os gente às seus vezes aí que quer eu penso em compartilhar. um. A gente quer Eu penso compartilhar aqui. tudo que a gente lê, né? É. Mas é assim, mas é normal. Às vezes a gente dá um branco mesmo, gente, porque é muita coisa legal. Então, assim, pra gente poder falar um livro só fica difícil mesmo. Mas eu Fica. gostaria de Ai, deixar uma dica aqui pro pessoal que tá começando a ler a Bíblia, que quer começar. Eu acho que o ideal seria começar pelo livro de João. Mesmo que o livro de João, assim, ele nos apresenta a Cristo ali na forma como é divindade mesmo. Então, a Ana Paula falou que quer o nome do livro do ah, matemático. o do matemático é Ana Paula, né? Ana, Isso. do matemático, tem até o filme, tá? O filme eu não gostei muito. É Uma Mente Brilhante. O livro é Uma Mente Brilhante. Ele é um físico. Não, ele é um matemático. Agora eu não lembro o nome dele. Ah, não vou lembrar, gente. É tanta informação na minha cabeça que eu não lembro. Mas é Uma Mente Brilhante. E você tem o filme, que eu não gostei muito, e o livro que é maravilhoso. É só. Tô tendo amigo aqui junto, aí, ó. Desculpa. Gente, isso é normal. É, A live quando é ao vivo é assim mesmo. então, é Uma Mente Brilhante. E assim, não se assusta com o livro, é o que eu falei. Ele é grosso, mas vai devagarinho, que tem muita coisa interessante, tá bom? Isso é bem bacana. Então, gente, uma dica que eu gostaria de deixar para quem ainda não teve a oportunidade de ler e ler, vou até pegar ele aqui, que é dos meus queridinhos aqui, que a Raquel também tem. Gente, eu acho que esse daqui é o clássico dos clássicos da literatura cristã, né, Raquel? Não tem uma pessoa que lê que não tenha lido esse livro, não tenha se apaixonado por ele. Gente, Sabia? cristianismo puro e simples. Gente, esse livro é maravilhoso, vocês não têm ideia de como Então, esse livro é bom. deixa Ó, eu e parece cortar. assustador, mas é fácil, gente. Eu tava pensando, gente, eu ia falar cristianismo puro e simples, mas Agora ela a ia falar. Laís veio Agora. e Gente, qualquer mas um do C.S. Lewis, qualquer um do qualquer um. C.S. Ó, Lewis tá apesar que valendo, assim, assim. é verdade. Apesar que assim, olha, eu vou ser bem sincera, ele tem uma linguagem assim um pouco mais assim elaborada. Difícil, Porém, sim. gente,
porém é um livro que a gente consegue compreender. É um livro bem bacana, como a gente falou, se você ir grifando e marcando, é um livro que, nossa, abre a mente assim para outro mundo, né? Então esse livro aqui do C.S. Lewis é maravilhoso, qualquer livro dele é maravilhoso. Quem não conhece C.S. Lewis, gente, ele é o autor do livro As Crônicas de Nárnia. Todo mundo já deve ter assistido o filme, né? Então é bem bacana, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse daqui é minha indicação, assim, para todo mundo que fala, me dá uma dica de livro. É o primeiro que eu indico, o primeiro. Depois tem outros também dessa mesma coleção, mas acho que a princípio, para a gente começar lendo, assim, literatura cristã, esse daqui acho que é a base da literatura cristã. Assim, que tá no momento, né, Raquel? Todo mundo é É, o é. queridinho do momento. É assim, C.S. Lewis é fantástico. Assim, As Crônicas de Nárnia, se você não leu, ai, leia, porque assim, você vai ver muita teologia ali. Nossa, tem uma teologia fantástica. Inclusive, eu estou lendo Viva como um Narniano, que eu vou fazer o vídeo para vocês. E assim, gente, é fantástico, vocês não têm noção. É muito bom. Mas eu vou indicar, vai, o meu preferido, Ah lá, tá? pronto. Uma Não tenho. indicação. É o meu preferido, gente. Esse livro, para mim, quem lê é o meu preferido. Né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Aqui, ele vai te dar, gente, um panorama geral, mas assim, das religiões no mundo, do começo, por que, que a gente está aqui, para que, que a gente foi feito, por que, que Deus fez todas as coisas, por que, que não foi Buda, por que, que não foi os outros deuses e foi Deus? Gente, isso aqui é maravilhoso. Não tenho fé para ser ateu. Ele vai mostrar para você por que, que a gente não tem fé para ser ateu. Porque a gente tem um Deus muito maior. E ele fala aqui, né? Que ele fala assim: não, a gente não é que a gente está falando que a nossa visão é a verdadeira só. É porque tem a ciência confirmada, tem todas as coisas corroboram para que essa verdade exista, que é Jesus Cristo. Então, assim, não tem jeito. É o meu preferido. É o meu preferido da vida. Eu sei que eu ia dar outra coisa de livros, né, que não fossem cristãos, mas eu já dei o cristão, mas está aqui. Esse aqui é o principal e não tem como, né? E um livro comum é isso, que eu ia dar o Cristianismo Puro e Simples, que você já deu, é esse ou As Crônicas de Nárnia, que também é fabuloso. É fabuloso. Então fica a minha dica aqui para vocês. Ah, então tá bom. Então, gente, olha, o pessoal, aqui é a Ana Paula falando pra gente É, colocar a lista de livros lá no Instagram, lá no blog, né? Vamos colocar assim. E Raquel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, da gente estar aqui conversando, foi muito divertido. com o marido dançando atrás. Ah, faz parte. Por isso que o meu eu já deixo lá na sala, porque se deixar. Ai, gente, Ai, olha, gente, obrigada. mas Obrigada faz mesmo parte, por viu? vocês. Obrigada por vocês, né, estarem aqui na live com a gente. Vocês me sigam lá nas redes, fala comigo, conversa, manda comentário. Se tiver alguma dúvida também, eu esclareço lá, tá bom? E obrigada de vocês estarem aqui, obrigada por tudo que está acontecendo. Eu sei, a gente sabe que é uma obra de Deus, e que a gente, se Deus quiser, que Deus nos fortaleça para ser luz na vida de vocês e vocês também serem luz na nossa vida. Laís, obrigada pelo convite, tá? Obrigada. E é muito bom, foi Amém. muito bom participar. Amém, obrigada. Gente, o pessoal tá pedindo aqui uma lista de livros. Depois eu vou estar conversando com a Raquel aqui. A gente vai estar gerando conteúdo com todas as listinhas do que a gente falou aqui dos livros para vocês lá, tá, gente? Então segue lá a gente lá no Instagram, os livros incríveis. E o meu é blog, na Estante Me Encontrei, tá bom? E a gente sempre tá compartilhando, tá dando dicas lá, bem bacanas para vocês. E como a Raquel disse, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, eu quero que vocês falem sobre tal tema. Gente, pode sugerir, a gente está aqui por causa de vocês. Então, que vocês venham É. dar, né, essa participação, venham participar com a gente, dar essas dicas para a gente também, tá gerando esse conteúdo para vocês. E a gente agradece a cada uma de vocês, queria agradecer minha amiga, Ana Paula, que está aqui todo dia comigo nas minhas lives. Ela é a primeira a entrar, gente. Eu falo para ela que ela é o meu público. Antes mesmo das lives, lá de trás, desde que a gente se conheceu, ela sempre esteve me apoiando em tudo, gente, que eu faço. Essa daqui é minha companheira, que Deus preparou aqui para mim, aqui em Taubaté.
E mandar um beijo pra Regina, viu, Regina? Um beijão pra você, minha amiga. O seu livro tá aqui, ó. Que eu ganhei um livro da Regina, gente. Olha só que Ah, eu maravilhoso. Eu também queria quero. muito ler. Queria muito Não quero ler, queria saber. O que que é isso? porque é um livro que eu queria muito e é difícil de encontrar, não estava achando, gente. E ela falou que tinha, veio e me trouxe essa semana aqui em casa. Então, pessoas assim que eu falo, né, que são presentes de Deus, né, que sempre a gente tem que preservar amizades assim. Eu sempre falo muito aqui em casa. Pessoas que nos edificam, que contribuem na nossa vida. Minhas amigas que entraram, a cantora Renata Pirelli. Gente, é tanta gente aqui, a Roberta, meu tio Ai, deixa eu dar um Valdir, beijo. meu tio Deixa eu dar um beijo entrou na aqui Eliane de também. novo. Eliane, Eliane, beijo pra então, manda um você. beijo pra ela, é sua Ai, muito amiga. bom. É minha amiga. Um beijão, Sim, linda. então. Um beijão pra todo mundo, viu, gente? Segue a gente lá, se inscreve no nosso canal, no YouTube. Eu até brinco com a Raquel, a gente tá em tudo, gente. Pode pesquisar no Instagram, pode pesquisar no YouTube, no Facebook, a gente tá em todas. Para justamente a gente, porque tem gente que às vezes tem acesso mais fácil ao YouTube ou a gente tá em todas justamente para ter essa acessibilidade de todos. Porque às vezes algum fala, eu não tenho costume de usar Instagram, então a gente tem o Face. Eu não uso o Face, só uso o YouTube. Então a gente tá lá no YouTube também. Então se inscreve lá no nosso canal, compartilha essa live. E, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente tá de Amém. volta aqui sábado que vem. Apesar que segunda-feira agora, gente, eu vou ter uma live super especial com a minha amiga cantora Amanda Ferrari, às 10 horas da noite. Então, vocês que estiverem aqui estão convidados a participar, vai ser uma bênção. A gente vai estar conversando com a Amanda, que ela é cantora, compositora, uma bênção, gente, uma bênção mesmo. E no sábado que vem a gente vai estar com uma missionária aqui, lá de Curitiba, uma amiga minha também muito querida, que a gente também vai estar falando sobre livros, sobre dela que ela está escrevendo. E vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E tem muita coisa vindo, assim, boa para vocês, gente. Eu carregar também, a gente está com os planos, né, Raquel? De fazer algumas Estamos. coisas, alguns conteúdos juntas para a gente poder estar compartilhando com vocês. Inclusive, se vocês quiserem, assim, eu quero um vídeo, um vídeo sobre determinado assunto. De repente a gente não precisa nem fazer a live, né, Laís? Ou a gente vai escolher temas para live e eu vou fazer vídeo também em cima do que vocês pedirem, a Laís também. A gente está preparando todo um material aí, alguns prêmios, né? Algumas coisas vocês acompanham com Sim. a gente está pensando